Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre esses quatro elementos essenciais registrados em Atos 2, 42. São 4 elementos essenciais, certo? O que significa, irmãos, algo essencial? É fundamental. É necessário. Não pode deixar de estar visível, presente, atuante, amém, na igreja. Aqui nesse versículo, ele fala sobre o tipo de igreja que Deus quer. A igreja que agrada a Deus. Como ela deve ser formada. Aqui é o início da igreja dos apóstolos, né? O início da igreja, a igreja primitiva. A primeira igreja que ela apresentou-se de acordo, conforme o que Deus queria. Não havia contaminação humana. Não havia contaminação de pensamentos humanos, ou de homens, né? Ideologias, achismos. A igreja era pura. Por quê? A igreja, ela nasceu ali em Cristo. Pelo Espírito de Cristo. Não havia contaminação nenhuma. Amém? Jesus começou a pregar, preparou os apóstolos, os seus primeiros discípulos, e eles iniciaram a igreja. E, na verdade, foi Pedro o primeiro, na verdade, a pregar a primeira mensagem após ele ser cheio do Espírito Santo. Foi o primeiro a pregar e ele ganhou apenas 3.000 almas. Glória a Deus. Primeira mensagem. 3.000 almas se renderam. Ali nasceu a igreja. Se cumprindo o que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Ele disse para Pedro: e te darei a chave. Significa, ele ia abrir a porta, ele ia começar a igreja. Amém. Pedro ia lançar o fundamento da iniciação da igreja. Então Pedro, irmãos, os apóstolos estavam puros em questão de palavra. Estavam puros em questão de conhecimento. Eles não estavam contaminados com ideologias humanas. Eles ouviram de Cristo durante 3 anos e meio, estavam com suas mentes repletas, impregnadas das palavras de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, do comportamento de Cristo, das atitudes de Cristo, das realizações de Cristo. 3 anos e meio, 24 horas por dia, eles estavam cheios de Cristo na mente deles. Porque eles viam, ouviam, acompanhavam Jesus aonde eles iam. Então, quando Pedro pregou, irmãos, além da mente dele estar repleta do conhecimento de Cristo, ele pregou cheio do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Amém. Então, desta forma, iniciou-se a igreja pura, numa verdadeira palavra, numa verdadeira mensagem, e as pessoas se convertem a Deus. E a igreja, então, ela iniciou-se desta maneira. E os dias se passaram, foram aumentando o número de discípulos, ouvindo a mensagem que Pedro começou a pregar, e os apóstolos continuaram também da mesma maneira, pregando da mesma forma, porque todos eles ouviram a mesma coisa, o mesmo ensinamento. Então o Espírito de Deus atuava neles livremente, neles e através deles, sem interrupção, sem barreira, sem dificuldade, porque eles estavam puros, irmão, da palavra. Amém? Então diz a Bíblia que desta maneira se formou a igreja primitiva. Inteiramente, completamente, em sua plenitude, amém, em Cristo. Amém. No ensinamento apostólico. Então, aqui nesse versículo 42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina, ensinamentos. Amém? Que significa, irmãos, que eles se dedicavam no ensino que os apóstolos passavam para eles. E era um ensino puro. Volto a dizer, não contorcido como o corrompido, mas eles passavam na essência o verdadeiro ensinamento de Cristo, a doutrina de Cristo. Por isso, como eu falei ontem, eles falaram deles, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, que era a mesma doutrina de Cristo. Que eles repassavam o que Cristo ensinou para eles. Amém? Não estava contaminado com nenhuma ideologia humana. Era o evangelho genuíno, verdadeiro, amém,
certo? Que está sendo apresentado. E a igreja se converteu nessa palavra. E diz então que eles perseveraram ou continuaram se dedicando no ensinamento dos apóstolos. Certo? Então a primeira coisa, o primeiro elemento essencial para uma igreja que quer agradar a Cristo é se dedicar no verdadeiro ensinamento. É se dedicar na verdadeira doutrina de Cristo. Certo? Que não esteja contaminado com pensamentos humanos, com intenções humanas, com estratégias humanas. Não. A pregação da palavra é o ato primário da igreja. A igreja deve ser identificada. A igreja de Cristo ela é caracterizada e ela é identificada no ensinamento. No ensinamento. Se não tiver esse primeiro elemento, ela já está reprovada. Ela não vai conseguir exercer em sua perfeição os demais elementos, que são fundamentais, essenciais, que não podem ser substituídos e nem contorcidos ou corrompidos. Certo? Que as demais coisas. Então, primeiramente, é necessário esse primeiro elemento fundamental que caracteriza a verdadeira igreja, certo? Que agrada a Cristo. Ela tem que estar no mesmo espírito da primeira igreja. Certo? Não pode fugir desse princípio, porque então não é mais para agradar a Cristo, mas é para agradar ao homem e não a Cristo. Os apóstolos não agradaram a si próprios. Eles foram doutrinados, preparados, fortalecidos, capacitados para agradar a Cristo. E levar o povo a se voltar para a palavra de Cristo. Então a primeira coisa, o primeiro elemento é o ensino. O segundo elemento, irmãos, fundamental, que é a comunhão. A comunhão, irmãos. Isso é essencial. Quando a igreja persevera na doutrina de Cristo, irmãos, no ensinamento de Cristo, ela vai praticar o segundo elemento essencial, que é a comunhão, que demonstra realmente que são discípulos de Cristo. Glórias a Deus. Esse relacionamento cristão é um modo de vida, é um estilo de vida, de convivência com um e com o outro, como cristãos. Então, irmãos, o povo de Deus deveria se lembrar todos os dias deste versículo, irmãos, que apresenta exatamente os 4 elementos fundamentais, essenciais, de extrema necessidade, que realmente demonstra se a igreja é de Deus ou não é de Deus. Começa no ensinamento. E segundo, comunhão, relacionamento. Ok? É o estilo de vida entre irmãos, como membros de Cristo, como participantes do corpo de Cristo, que possuem o Espírito de Cristo, governados pela única cabeça, Aleluia. que é Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, temos que observar que quando se reunia os primeiros cristãos, irmãos, os primeiros grupos cristãos, eles se dedicavam a essas 4 tarefas essenciais. Nós temos que observar isso. Amém, Jesus. Pelo menos precisaríamos. Mas, infelizmente, a igreja de hoje esqueceu-se desses elementos essenciais. E por isso perdeu a identidade. Por isso perdeu o foco, irmãos. Perdeu a essência. E por isso nós não estamos vendo o Espírito de Cristo atuando. Porque o Espírito de Cristo não atua onde não há realmente a verdadeira igreja que é caracterizada por esses princípios que foi colocado e estabelecido por Ele. A igreja estar nele. Então, olha só, temos que observar que quando se reuniam os primeiros grupos cristãos, eles se dedicavam a essas 4 tarefas essenciais, que primeiro é a doutrina, que é o ensinamento, o conhecimento. E a Bíblia diz que eles se dedicavam no ensino, no cumprir o que conheciam, o que aprendiam. Eles se dedicavam, então eles perseveravam. O que é perseverar? Continuavam todos os dias. Amém? Na palavra, no ensino,
Amém? E isso levava eles a ter uma comunhão cristã. Aí eles acabavam se relacionando como cristãos, independentemente de genes, independentemente de estilo de vida que foi criado. Principalmente na época, irmãos, as pessoas eram rústicas. Na época era perseguição, havia o ódio implacável, irmãos, dos romanos contra os cristãos. Na época era a fome que reinava. A pobreza, irmãos, era terrível. Certo? Então as pessoas eram agitadas, nervosas, com medo, espantados, porque eles eram pressionados pelo reinado romano, irmãos. Mas o povo cristão, apesar de toda a emoção abalada deles, pela dificuldade de vida na época, eles permaneciam numa comunhão. Fora do grupo cristão era ódio, matança, raiva, briga, era rancor, irmãos, era vingança. Mas no convívio cristão, na comunhão dos cristãos, eles viviam no Espírito de Cristo. Glória a Deus. Eles se relacionavam no Espírito de Cristo. Então, esse versículo não apenas descreve o que fazia a igreja primitiva, irmãos. Ele não somente descreve o que fazia a igreja primitiva, mas também descreve o que todas as igrejas deviam fazer, independentemente da época, irmãos. Independentemente da geração que passasse. Se Deus está ali, porque Jesus Cristo, a Bíblia diz, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito dele é o mesmo. E se a igreja atual está no Espírito de Cristo, teria que viver nisso. Teria que viver nesse Espírito, nessa comunhão de amor, não é verdade? De unidade, nessa simplicidade de relacionamento. Um valorizando o outro, porque nós somos um só em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Amém? Então, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, irmão. Sabe o que fala aí? Santa Ceia. Como eles tinham comunhão, né, entre irmãos, eles participavam, partiam o pão, comiam juntos, não somente a Santa Ceia, mas também participavam do cotidiano, no relacionamento de amor, no relacionamento, irmãos, de solidariedade, de um para com o outro, porque eles viviam nesse amor de Cristo nos seus corações. Por isso que eles partiam o pão, comiam de Cristo, bebiam o sangue de Cristo através do suco da uva, que representava o sangue de Cristo, a vida de Cristo, e comiam do pão de Cristo, que era aquele corpo santo, puro, inocente, que foi morto, entregue por nós, moído por nós. A vida derramada na morte. Eles participavam, porque Jesus, quando eles participavam do corpo do sangue, eles participavam do amor de Deus derramado. Amém, aleluia. Do amor de Deus revelado, onde Cristo se entregou por nós. Amém. Morreu por nós. Glórias ao teu nome. Amém? Jesus. Então eles participavam deste corpo, eles participavam do sangue, eles tinham o Espírito de Cristo. Então realmente eles partiam o pão. Bendito é o teu Tanto nome. na participação do corpo do Senhor, mas também partiam o pão entre irmãos. Porque todos, apesar de cada um veio da família X, da família tal, do outra, mas em Cristo nós somos uma só família. Amém. Oh, glórias. Amém. Então, a Bíblia diz que se ajudavam, as pessoas dizem que um se preocupava com o outro. Esse era o Espírito de Cristo. Então essa é uma característica. E quarto, a oração. Note que nesses 4 elementos, a oração está por último. E agora eu pergunto, por que a oração foi apresentada por último? Tem um significado? Tem. Para a oração ser ouvida. E isso é comprovado pela Bíblia. Se a pessoa não estiver na doutrina de Cristo, se a pessoa não estiver vivendo numa verdadeira comunhão e não estiver realmente no partir do pão, a oração não vai ter validade. A oração não tem valor. Isso é sério. Por isso, parece um versículo, irmãos, que tem uma mensagem simples. Não, esse versículo relata praticamente tudo que a Bíblia ensina que deve ser. Por isso que primeiro vem o conhecimento. Sem conhecimento não tem como ter obediência, porque como vou obedecer a algo que eu não conheço? Pelo conhecimento eu conheço Deus, conheço o caráter de Deus, conheço o agir de Deus, a vontade de Deus, o que Ele quer. Então eu obedeço. Aí eu entro em comunhão com os irmãos, primeiro pelo conhecimento. E segundo, porque eu tenho o Espírito de Cristo, e Ele se doou por nós, então a verdadeira comunhão é a autodoação. E aí então eu posso participar do corpo. Amém.
Porque assim como Cristo, por amor, se entregou por nós, e comunhão é realmente se entregar um pelo outro, a Bíblia diz que nós temos que valorizar uns aos outros como superiores a nós mesmos, então realmente eu estou participando do corpo que foi entregue por nós. Porque pelo corpo de Cristo, nós todos se tornamos um só. Aleluia. Oh, glória. E aí então, irmãos, a oração se torna eficaz. Aí a oração é atendida por Deus, porque a oração vem seguido dos 3 elementos fundamentais. Estamos preparados, então, realmente, com certeza, de orarmos e Deus nos ouvirmos. De orarmos e Deus nos atendermos. Louvado é o teu nome. Então, vem a oração. João disse, se pedirmos alguma coisa dele, receberemos, porque fazemos o que é agradável à sua vista. Amém. O que é agradável à vista de Deus? Que você aprenda, que você conheça a palavra, que você obedeça, que você tenha verdadeira comunhão, que você participe do partir do pão. Então você vai orar, Deus vai te ouvir. Por isso que Jesus disse, se vós estiveres em mim, minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiseres. E vos será feito. Esses 4 elementos são fundamentais na vida cristã, irmãos. E um não pode ficar sem o outro. Eles se completam. Eles se formam. A igreja é formada nesses 4 elementos. Então hoje nós estamos vendo o porquê que a igreja atual, irmãos, está um barulho de lata vazia. Ela não está operando do poder que ela podia estar operando, porque está faltando esses 4 elementos. Então olha só, irmãos, para que um grupo de cristãos se torne o tipo de igreja que agrada a Cristo, eu vou repetir, para que um grupo de cristãos se torne o tipo de igreja que agrada a Cristo e esteja em conformidade com sua palavra, é necessário estar ativo esses 4 elementos. Porque senão, irmãos, só tem nome. Como diz Laodiceia, que está viva, mas está morta. Porque deixou de ser igreja de Cristo. Onde não é mais cristocêntrica. É uma igreja que foi corrompida. Deixou de observar os ensinamentos de Cristo e passou a atuarem. Aonde, irmãos? Nas ideologias. Por isso que hoje está cheio de crendice dentro da igreja. O que é crendice? Práticas, crenças, que é extra-bíblica, que foi implantada por homens intencionalmente para uma finalidade: enganar, deturpar, por recompensas carnais, ou para se tornar popular, famoso, ou possuir ao coração das pessoas, dando para elas o que elas querem. Não, irmãos, nós não temos que passar para ninguém o que as pessoas querem, o que nós precisamos. Porque nem tudo o que nós queremos é o que precisamos. Nem tudo o que nós queremos é o que é importante para nós, irmãos. Não é verdade? Por isso que Paulo diz, os que estão na carne não conseguem agradar a Deus. Tem muitas coisas que a nossa carne quer, irmãos, e não é bom para nós. E é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus para não satisfazer a carne em coisas que desagradam a Deus. Mas a doutrina atual não tem transmitido isso, porque está fora da doutrina apostólica. Hoje nós não podemos dizer que os ensinamentos da igreja, no modo geral, é a doutrina de Cristo. Mas naquela época, sim. Quando se falava a doutrina dos apóstolos, sabiam que eles ensinavam a doutrina de Cristo. Porque a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Mas hoje, irmãos, infelizmente nós estamos ouvindo doutrina de homens. Homens que Paulo fala e Jesus falou que viriam lobos devoradores. Apóstolos de Satanás fantasiados em apóstolos de Cristo. Falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores que não estariam trazendo o verdadeiro evangelho. Por torpe ganância. E o que nós estamos presenciando hoje, irmãos? Perderam esses 4 elementos que deve ser, meu irmão, a base. Por isso que todos os dias nós devíamos nos lembrar deste versículo, irmãos. Porque este versículo nos leva para a totalidade das Escrituras. Nos leva a lembrar do que está escrito. Perseverar, não na nossa doutrina, irmãos. Por isso que uma coisa que eu sempre preguei, sempre falei, e quem está aqui hoje está comigo do passado lembra.
Não fique só nas minhas palavras. Procure na Bíblia se o que eu prego está na Bíblia. O dia que você me vem pregar algo que não está na Bíblia, fujo, cai fora, porque eu deixei de ser mensageiro de Deus. Falei ou não falei? Porque tem que observar as Escrituras. Amém. Você não pode ir somente pelo que um homem fala. Você tem que conferir se o que está sendo dito está nas Escrituras. Porque a partir do momento que um pregador deixa de pregar verdadeiramente o que está escrito, ou distorcer, ele deixa de ser um mensageiro de Deus. Ele deixa de ser trigo e passa a ser um joio. Estão entendendo, irmãos? Essa é a realidade. Por isso que Paulo disse para Timóteo, cuidado que você pregando aos outros, você mesmo não venha a ser reprovado. Porque deixa de estar no ensinamento de Cristo. Então, não existe igreja sem esses 4 elementos essenciais registrados nesse pequeno versículo. Não existe igreja para Cristo. Pode ter aglomeração de pessoas, pode ter placa denominacional, mas se não tiver esses 4 elementos, não é reconhecido por Cristo. Não é reconhecido. Irmãos, e mais do que nunca, nós precisamos voltar para as Escrituras. Porque é com ela que vamos se deparar naquele dia. É justamente se estamos dentro da palavra de Deus ou não. Não porque nós temos nome disso ou daquilo, irmãos. Não. Então vamos lá. Notavelmente, a estrutura simples da igreja primitiva providencia o espaço. É uma coisa interessante, irmãos. Por que Deus operava no passado? Está aí o porquê. A forma, a estrutura da igreja primitiva providenciava o espaço e o ambiente necessário para a operação do Espírito Santo. O Espírito de Deus operava com liberdade, ele trabalhava, ele orientava as pessoas, ele tinha liberdade. Por quê, irmãos? Porque a forma que eles viviam providenciava um clima, uma atmosfera, amém? Propícia para a ação de Deus. Oh, glória. Porque estavam de acordo com a sua palavra. Por isso que lá em Efésios 6, diz lá que a palavra, 6:12, se não me engano, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Onde há a verdadeira palavra, irmãos, o Espírito de Deus estaria operando. O Espírito de Deus estaria agindo, estaria atuando. Então veja bem, notavelmente a estrutura simples da igreja primitiva providenciava o espaço, o ambiente necessário para o Espírito de Deus trabalhar e orientar, agir. Porque não havia, irmãos, engano, não havia mentira, não havia fingimento. Mas ali se apresentava cristãos autênticos, que estavam prontos a morrer por Cristo e perder o que for por Ele, valorizando que Ele era acima de todas as coisas. Então aqueles novos irmãos estavam longe de serem considerados perfeitos, realmente não eram, porque ainda estavam começando a igreja. Entretanto, por meio do poder do Espírito Santo que agia na vida deles e os orientava, havia, sabe o que, irmãos? Atuava neles o que? O amor. Repita comigo: o amor. O amor. Integridade. Confiança. Alegria. Fé. União. Generosidade. Perdão. Compaixão. Harmonia. Estabilidade. E obviamente a graça de Deus. Amém. Porque eles estavam abertos, irmãos. Estavam abertos para o aprendizado. Eles queriam agradar a Deus. Eles queriam servir a Deus. Eles eram espontâneos, se entregavam de corpo, alma e espírito sem reservas. Então eles estavam ali, a Bíblia diz, por isso que eles se dedicavam no ensino, porque eles tinham o desejo ardente de fazer o que agradava aos olhos do Senhor. Então o Espírito de Deus operava, e o Espírito de Deus operando, o que acontecia? Os frutos do Espírito fluíam do coração deles. Dentro deles fluía o amor, a fé, a compaixão, pessoas que perdoavam com facilidade, tinham compaixão, exerciam misericórdia, benevolência, amém? Havia comunhão entre eles, por isso que estavam em comunhão. Então sabe o que acontecia? A Santa Ceia não era algo, uma cerimônia, a Santa Ceia era algo vivido entre eles. Amém. Glória a Deus. Pela forma que eles viviam no Espírito de Cristo, quando eles participavam da ceia, era algo real, irmãos. Porque realmente eles estavam comendo de Cristo e bebendo de Cristo. E eles viviam no Espírito de Cristo, irmãos. E até isso é complicado hoje.
Porque não adianta participar da Santa Ceia o coração cheio de raiva, cheio de rancor, pessoa que não é generosa, não é benevolente, não tem fé, não tem amor no coração, não tem integridade, não tem harmonia no seu coração, vão lá participa da ceia. Não tem significado, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que participam para a sua própria condenação. Todo aquele que participa da ceia do Senhor indignamente participa para a sua própria condenação. E por isso que Paulo falou: há muito entre vós, doentes e até que morrem, porque estão participando num corpo, irmão, sem estar vivendo a vida digna que deviam de viver. Nem a Santa Ceia hoje, irmãos. E hoje que dão Santa Ceia pelo Face? Isso é extra bíblico, porque tem que ser algo palpável, irmãos. É algo que tem que ser representado juntos em comunhão. Meu Deus. Pão francês, um suco, um tangue de uva. Misericórdia, irmãos. Como eles saíram do Espírito. Como eles saíram, irmãos, da espiritualidade. E eles materializaram. Por isso que entrou crendices. Voltando às fábulas. As crendices, as práticas. Apenas de crendices. Usam Deus como um amuleto. Mas não é assim, irmãos. O Evangelho tem que ser algo real e verdadeiro. E tem que nascer no Espírito de Cristo, irmãos. Por isso qualquer pessoa está subindo no púlpito está se autonominando pregador. Porque o Espírito não está mais lá, irmãos, orientando nem preparando. Né? As pessoas estão se lançando por si próprio. Mas a Bíblia diz que é o Espírito que envia. Então estão despreparados no momento errado ou não passam pelo processo de preparação e de ensinamento. Por isso que os erros estão aí, irmãos. A igreja está ineficaz, está inoperante, escândalo sobre escândalo, porque perderam a essência. O que se caracteriza hoje é a igreja de Laodiceia. Que Jesus diz: miserável, pobre, cega. Note bem que Jesus falou 4 coisas da igreja de Laodiceia: miserável, pobre, cega e nu. 4 coisas. São 4 coisas que caracterizam a verdadeira igreja: ensinamento, comunhão, partir do pão e oração. 4 coisas que caracterizam a igreja de Laodiceia, a igreja que não é reconhecida por Cristo: miserável. O que é miserável? É uma pessoa que é pobre, né? Miserável. É uma pessoa que não tem conhecimento, não tem nada, não tem direção. Pobre, porque não tem nada para dar. Não tem comunhão, são pobres de espírito, não têm o fruto do espírito, por isso são pobres. Estão entendendo, irmãos? Totalmente o inverso, totalmente o inverso. Anote bem: miserável. Por quê, irmãos? Está perdida, não tem conhecimento. Estão indo pelo próprio conhecimento humano, por isso são miseráveis. Não tem espiritualidade, não tem discernimento das coisas. Pobre, não tem nada para dar, não tem vida nova, não tem as riquezas do conhecimento de Cristo, não tem o Espírito de Cristo, não tem frutos espirituais. Né? Porque a comunhão tem que exercer os frutos espirituais. E o que o fruto espiritual traz? A riqueza espiritual. Miserável, pobre, cega. Por que está cega, irmãos? Está comendo do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, sem entendimento, sem uma verdadeira compreensão. Não está vendo o verdadeiro significado do corpo de Cristo, por isso que está cega. E aí vem outra agora. É nu. Nu. E o que significa, irmãos? Nu, sem poder nenhum. Não tem ação do Espírito Santo. Não tem mais poder. Não tem mais revestimento. Inverso. A primeira igreja, olha agora, irmãos, que coisa que Deus está dando para nós essa noite. A primeira igreja apresentada os elementos de uma igreja que agrada a Cristo. A última igreja do Apocalipse representa a igreja que perdeu tudo isso. Que está isenta. É uma igreja rejeitada, que não é reconhecida por Cristo. A Bíblia diz que vai ser deixada para trás. Estão entendendo? A primeira característica da igreja, a igreja que agrada ao Senhor. A última igreja do Apocalipse, a igreja que desagrada ao Senhor. Que não tem nada de Deus, tudo do homem. Por quê? Diz lá: de nada tenho falta, estou rica. Rica estou enriquecida. Estou enriquecida e de nada tenho falta. Visão humana, irmãos. Mas diante de Deus, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus chamou a igreja.
totalmente inversa. Porque a primeira igreja nasceu no Espírito de Cristo, a última igreja no Espírito humano. E é a igreja que se caracteriza nesses últimos dias. E nessas igrejas de hoje, irmãos, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Estão vendo que nós precisamos voltar, irmãos? E qual o resultado disso? Veja o resultado de uma igreja, irmãos, que agrada a Cristo. Vamos lá agora para Atos 2, versículo 46 e 47. Veja o que diz. Olha o resultado, porque eles perseveravam na doutrina apostólica. Aleluia. Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vou ler de novo, versículo 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam. Note bem, aqueles que haviam de se salvar, que significa verdadeiros convertidos. Não convencidos, mas convertidos. Aí o Espírito Santo operava e as pessoas que vinham se salvar, que realmente queriam, vinham se libertando e se convertendo e entrando nesse Espírito, irmãos. Havia graça entre todos eles. Deus estava presente com verdade. Glória a Amém? Deus. Você veja, irmãos, então como eles viviam, né, realmente com esse Espírito no seu coração. Perdeu isso, irmãos? Acabou. Perdeu isso? Só virou aparência. Coisa, irmãos, coisa tremenda. Vamos ler seguidamente agora? Vamos começar ali então de novo. Atos 2, para nós terminar, 42 em diante. Vamos ver o que diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor a Deus. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo a cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Está aí, irmãos, para nossa instrução, mais um pouco, né? Tomamos um conhecimento maior da verdadeira igreja que agrada a Cristo. É uma igreja que torna propício um ambiente para a ação do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, eu creio que nos dias atuais, aquelas pessoas que se voltarem para Deus, verdadeiramente com sede de agradá-lo, e entrar nessa busca, irmãos, por esses 4 elementos, na prática, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai voltar a agir. O Espírito de Deus vai começar a operar como nos dias passados, né? Porque o ambiente vai estar propício para a ação de Deus. Porque onde está o desejo, onde está a prática da palavra de Deus, ali demonstra realmente que há pessoas que querem agradar ao Senhor, e Deus olha isso. E Deus observa isso. Amém?